Olá, internautas do site Família Missionária. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu trabalho, um trabalho que eu realizei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um trabalho de pesquisa, elaborado no núcleo de mestrado em Direito daquela universidade, que versou sobre o tema do aborto. Mais especificamente falando sobre o aborto à luz do argumento da saúde pública. Você já deve ter ouvido dizer em outros canais, em outros sites, ou mesmo alguém na rua, comentando que o aborto é uma questão, um problema de saúde pública, que a legalização do aborto é uma medida necessária para resolver esse problema de saúde pública. Você certamente já ouviu dizer que ocorrem milhares de abortos clandestinos no Brasil e que, em decorrência desses milhares de abortos, também milhares de mulheres morrem a cada ano em razão das complicações de um aborto clandestino. Esse número sempre me impressionou muito e eu decidi então pesquisar com critério científico de onde vêm esses números, quais são as fontes, esses números espelham a realidade, o que diz o governo brasileiro sobre esses números? De fato, existem milhares de abortos clandestinos no Brasil? Morrem de fato milhares de mulheres em decorrência desses abortos? Isto é de fato um problema de saúde pública que justifique a legalização do aborto? Foi esse o tema da minha pesquisa que eu realizei lá na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bom, vou começar falando, antes de entrar nesse mérito, falar sobre a questão jurídica do aborto. A nossa Constituição diz que a vida é um direito inviolável e que esse direito é assegurado a todos, indistintamente. Dizer que a vida é um direito inviolável significa dizer que esse direito não pode ser suprimido, nem mesmo por uma outra lei. Ou seja, esse direito é um direito fundamental, um dos direitos mais importantes, se não dizer o mais importante de todos os direitos. E além da Constituição Federal, o Código Civil estabelece que a vida do nascituro, ou seja, do bebê que está sendo gerado no útero materno, é um direito assegurado desde o momento da concepção, desde o momento em que ele se torna um ser humano. Depois nós vamos ver, em uma outra parte da nossa conversa, quando é que a vida começa e quando é que esse bebê é um ser humano possuidor de direitos. Mas o fato é que a nossa legislação estabelece que desde a concepção, a criança já tem assegurado o direito à vida. E é por isso que o atual Código Penal estabelece como crime a prática de abortar, ou seja, de matar a criança no útero materno. Percebam que a nossa legislação ela é toda desenhada, toda redigida, toda elaborada numa coerência. A Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida e a Constituição é a lei maior do país. O Código Civil diz que esse direito é assegurado desde a concepção. O Código Penal estabelece que quem violar esse direito deve ser punido com pena de prisão. E se nós olharmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, teremos lá também normas que asseguram o direito ao pré-natal das crianças e das gestantes que estão ali vivendo esse momento de gestação. Então, percebam que a nossa legislação ela garante o direito à vida de todo ser humano e de toda a criança desde o primeiro momento. De modo que, ainda que fosse verdade que milhares de abortos acontecem a cada ano no Brasil, ainda que fosse verdade que milhares de mulheres morrem em razão das complicações desse aborto, não seria mudando a legislação, legalizando o aborto, que nós resolveríamos esse problema. Até porque a vida é um direito assegurado na forma de cláusula pétrea. Não pode ser suprimido, não pode ser retirado, é um direito fundamental. Então, não é possível, do ponto de vista jurídico, mudar a legislação
para transformar o aborto, que hoje é crime, em algo corriqueiro e comum. Então, só pelo ponto de vista jurídico, nós já poderíamos verificar que essa proposta que muitos fazem aí na sociedade, de legalizar o aborto, tornar isso uma prática legal do ponto de vista jurídico, é uma proposta absurda. Quando é que começa a vida? Do ponto de vista da ciência médica, se o direito assegura a inviolabilidade do direito à vida, quando é que começa essa vida? O direito vai buscar essa resposta à luz da ciência médica. As ciências médicas é que vão dizer quando é que começa a vida humana. E nesse trabalho eu também fui pesquisar. Praticamente todos os livros sérios, todos os autores sérios da medicina, da biomedicina, todos aqueles que estudam a genética humana, afirmam que o momento inicial da vida é a concepção ou a fecundação. Isto é, quando o espermatozoide masculino fecunda o gameta feminino, ou seja, o óvulo. Quando há um encontro dessas duas células germinativas, surge um novo ser humano. Surge um ser absolutamente individual, único e que a partir daí só irá se desenvolver, mas que não é mais o pai, nem é a mãe e nem é a junção dos dois. É um ser único, com um código genético único e mais, um código genético irrepetível. Nunca existiu e nunca mais existirá outro ser humano com esse mesmo código genético. Daí porque a ciência diz claramente que a partir da fecundação inicia-se a vida humana. E, portanto, é a partir desse momento que essa vida é inviolável à luz do direito. É a partir deste momento que ela é protegida. E toda a agressão, todo ataque a esta vida que se iniciou na fecundação é considerado uma agressão a um direito de alguém e, portanto, na nossa legislação, punida como crime, o crime de aborto que está previsto lá no Código Penal. Perceba que há uma lógica nisso. Protege-se um direito desde o momento em que ele começa a existir. E por que é então que a gente tem ouvido falar que a legalização do aborto é uma medida necessária para resolver um outro problema sério de saúde pública? E nós temos ouvido também dizer por aí que isso é um direito da mulher. Mas direito da mulher de matar o próprio filho? A legislação brasileira não garante a nenhuma mulher ou a quem quer que seja tirar a vida de outra pessoa, menos ainda de um ser indefeso, ainda no útero materno. A legislação brasileira não pode assegurar um direito apoiando a prática de um crime, porque se o aborto é crime, eu não posso praticar um crime para defender um direito da mulher. Até porque a criança que está em gestação não é, como se diz muitas vezes, parte do corpo da mulher. A criança em gestação, como eu disse, é um ser único, um ser humano, uma pessoa que está se desenvolvendo no útero materno, mas não é mais a mulher, não é uma parte do seu corpo. Por isso, a mulher não tem o direito de tirar a vida dessa criança que está no seu útero. E ninguém, nenhum médico, nenhum aborteiro, ninguém pode obrigar esta mulher a tirar esta vida que está sendo gestada. Por isso é que, pelo crime de aborto, responde não só a mulher que consente no aborto, como também o médico, o aborteiro ou qualquer pessoa que auxilie ou leve a mulher a praticar esse ato. É uma maneira de proteger um direito fundamental. É por isso que na nossa legislação atual o aborto é um crime. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre esse tema e eu convido vocês a acompanhar os próximos vídeos onde nós continuaremos com esse assunto. Um grande abraço e até a próxima!